Essa aqui é só uma das várias igrejas que fazem referência a Monte Ibérico, aqui na região de imigração italiana na Serra Gaúcha. Eu estou iniciando um roteiro pelo interior de Caxias do Sul e eu vou te mostrar outras igrejinhas, é claro, muitas paisagens, uma natureza exuberante, tem plantação de uva, rios, arroios, cascatas. Fica comigo que eu ainda tenho muito para ti em Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E além das flores, aqui na entrada dela, tem essa porta de madeira com belos entalhes. E logo ali em cima está escrito a expressão Chiesa della BVD Monte Ibérico. BVD significa Beata Vergine, pelo que eu pude pesquisar, Beata Vergine de Monte Ibérico, ou Beata Virgem de Monte Ibérico. E Chiesa é a igreja italiana, ela foi erguida em 1912. Do lado tem esse belo campanário, que foi erguido uns anos depois, em 1917, pela data que está colocada ali. Aqui do lado tem aí um salão paroquial, é uma rua asfaltada, não muito longe da zona urbana de Caxias. Está sendo construído até um condomínio aqui na frente. E eu estava dando uma espiada aqui na porta desse campanário, que é bem alto. E ali tem uma escada que tu pode subir até ali em cima. A porta está fechada, cadeada. E tem uma corda para poder badalar os sinos, porque esses campanários é onde ficam os sinos. E as igrejas aqui da região tem várias com essa característica de ter o campanário, essa torre, que a gente chama de campanário separado, então, da igreja. E essa capela, então, ela foi revitalizada há poucos anos, pelo que eu pude me informar. E anualmente tem uma festa dela. E pesquisando sobre essa igreja, eu acabei encontrando uma reportagem falando sobre a festa que tem anualmente aqui nessa comunidade, a festa religiosa. E diz que a santa que está ali, a Madonna de Monte Ibérico, tem uma imagem dela no interior da igreja. A igreja está fechada, eu não vou conseguir entrar. Mas essa imagem, ela não sai de dentro da sacristia, nem no dia da festa, nem quando se completou 100 anos dessa igreja em 2012. Porque em uma determinada ocasião ela foi, parece que foi retirada, contam os mais velhos na tradição oral, que ela foi retirada para participar de uma procissão, enfim, e aí veio um temporal. E parece que essa história se repetiu, esse fato se repetiu outras vezes, enfim. O que o pessoal colocou é que eu acho que não deveria se retirar a santa, porque quando se retirasse ia vir temporal, ia vir alguma desgraça. E a santa ficou ali, parece que até foi perdida a chave do lugar onde ela está, seria um lugar na sacristia ali, protegido por um vidro, enfim. E como eu estava te dizendo, essa não é a única igreja que faz referência, então, a Monte Ibérico, que é um morro, um monte, que fica na Itália, na cidade de Vicenza, na região do Vêneto, onde também tem a cidade de Veneza. E é dessa região, inclusive, que vieram a maioria dos imigrantes italianos aqui para essa região a partir de 1875. E em cima desse Monte Ibérico, que fica um pouco afastado da zona urbana da cidade de Vicenza, foi erguida então uma basílica, que é uma grande igreja importante aí na Itália. Mas a história dessa igreja começa no século XV. E diz que uma senhora de nome Vicenza Pasini, isso mesmo, Vicenza é o mesmo nome da cidade, e diz que ela foi levar comida para o seu marido, que estava trabalhando nas plantações de uva também, como tem muitas plantações de uva, muitos parreirais, como a gente chama, aqui nessa região. E ela foi levar comida para ele, então, e aí viu uma aparição de Nossa Senhora,
que disse para ela, para convencer as pessoas da comunidade a erguer uma igreja, em homenagem então a Nossa Senhora, que erguendo essa igreja, então a peste que assolava a região, ela ia terminar, essa peste ou essa doença, enfim, que assolava a região. Eu não vi que tipo de doença, que tipo de tragédia estava ocorrendo. E isso foi no dia 7 de março, tem a data precisa pelo que eu pesquisei, no dia 7 de março de 1426. E ela então foi para a cidade convencer as pessoas que tinha que fazer uma igreja, e que inclusive Nossa Senhora teria dito para ela, mostrou o lugar exato, e disse que na hora que eles começassem a construir, poderia cavar ali, que ia brotar água, ia ter água para construir, e apareceu o dinheiro, porque a Vicenza disse para Nossa Senhora, não, o povo está sem dinheiro, está complicada a situação, tem essa peste, enfim. E ela tentou então convencer, mas a princípio o pessoal não acreditou nela, não quis abraçar a causa, e ela seguiu o seu caminho, e a Nossa Senhora voltou a aparecer para ela. Então, em 26 de agosto de 1828, eu agora não sei se a data está certa, vocês não corrijam aqui. Ou seja, mais de 2 anos depois, apareceu de novo Nossa Senhora, dizendo de novo para ela construir a igreja, para insistir de novo com o pessoal. Dessa vez ela insistiu, dessa vez acabou convencendo o pessoal. Na primeira vez nem o bispo estava convencido, e acabou convencendo, então foi se erguer essa igreja. E aí quando começou as obras de fato, surgiu essa fonte de água, e aí o dinheiro começou a aparecer, as pessoas começaram a doar, a fé movimentou realmente as pessoas para erguer essa igreja, então, de Monte Berico, na Itália. A gente vai pesquisando os assuntos, os lugares para te mostrar aqui, e vai vendo essa relação com esses lugares aí da Itália. Enquanto eu estava gravando, chegou uma senhora em direção à igreja. Eu cumprimentei. Isso é um hábito talvez mais do interior, enfim, cumprimentar as pessoas que tu não conhece e passam por ti, que ser educado. Eu vi que ela estava indo em direção para a igreja, e ela deixou esse raminho na porta. Eu acabei não perguntando sobre o ramo, eu já saí perguntando para ela se ela não ia entrar na igreja. Eu achei que ela fosse entrar na igreja, perguntei. E ela ficou assim, pois não, vendo quem é, perguntou, eu me apresentei, tudo certinho, né? A pessoa fica desconfiada, a gente fica desconfiada, a igreja fica fechada, mas eu tenho uma chave, eu até posso te mostrar. E ela gentilmente, a Clélia gentilmente, me abriu a igreja para pegar umas imagens ali dentro da igreja. E eu pude pegar imagens aí desse belo altar entalhado de madeira. Foi rápido, ela tinha coisas para fazer, não podia perder muito tempo. E eu também peguei imagens então da Madonna de Monte Berico original, que tem aí 100 anos. Ela não soube me dizer se foi feita aqui essa imagem ou se ela foi trazida de outro lugar, quem sabe da Itália, mas é uma imagem original de madeira. E ela comentou, o pessoal tem essa crença aí, então, que se tirar ela vai chover. E eu peguei bem na hora que o sino tá tocando, são 10 horas da manhã, tá tocando as 10 badaladas, na igreja Nossa Senhora da Saúde, que fica perto onde eu estava antes, ali no Monte Berico, um pouco mais perto da zona urbana de Caxias. Eu não podia perder a oportunidade, foi bem na hora que eu ia começar a gravar para ti. E esses sinos tocaram às 10 horas da manhã, porque estava programado, porque tem ali uma central que controla um equipamento eletrônico, que controla então os sinos. Mas os sinos são antigos, de 1934, 2 de 1934 e um de 1894. Inclusive eles teriam sido fabricados
numa empresa italiana, Cobalcini, que fica em Bassano del Grappa, do lado de Vicenza, também de novo Vicenza aí. E esses sinos então foram trazidos da Itália para essa igreja. E aqui está recém iniciando a zona rural da cidade de Caxias, tem um pouco de movimento, eu parei ali, passou um monte de carro. E enfim, aqui para a minha esquerda, a minha zona urbana, praticamente começa a zona urbana de Caxias, foi feito um prédio residencial bem grande na frente dessa igreja então de Nossa Senhora da Saúde. E essa história da automatização dos sinos eu vi num vídeo no YouTube da empresa que plantou o sistema. É um vídeo comercial mostrando o trabalho dessa empresa e como funciona basicamente o sistema, e dizendo que tem vários tipos de toques, enfim, tu pode também botar música no sistema de alto-falante, um sistema moderno ajudando a tradição. Eu vou ficar te devendo mais detalhes dessa igreja, porque o portão aqui está fechado, não dá nem para chegar ali perto. Talvez as questões de zona urbana, de uma grande cidade, a preocupação com a segurança, enfim. Mas às vezes também no interior a gente encontra as igrejas abertas, as igrejas fechadas. Tudo depende. Ali na frente, do outro lado, tem um prédio moderno. Agora tem um barulhão, passa até caminhão pesado aqui nessa rua. Mas tem um prédio moderno. Eu peguei um pouco algumas imagens, porque tem um reflexo da igreja. É uma tendência que eu já ouvi em outras situações também, ter prédios modernos e engraçados que refletem estruturas antigas, lugares icônicos das cidades. Aqui na frente da igreja, do outro lado da rua, tem essa pequena praça para tu sentar e apreciar a beleza desse conjunto. Mais uma igreja com campanário do lado. Apesar de, como te disse, tem bastante movimento aqui nessa rua. E lá no fundo, lá dessas duas casas modernas, tem uma casa antiga, típica da imigração italiana, com pedras embaixo e madeira em cima. Mais uma relíquia aí e uma surpresa do caminho. E eu parei aqui perto dos parreirais. Tem umas casas de madeira típicas do meio rural, perto da Capela São José, para te convidar para curtir, compartilhar esse vídeo, nos seguir no Instagram também. E na descrição desses vídeos eu sempre coloco links onde tu pode comprar, desde passeios saindo de Porto Alegre até pacotes de viagem maiores. Pode reservar o teu hotel, ou tu também pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Indo na nossa jornada, eu cheguei aqui a Santa Justina, onde tem aquela ponte ali atrás, tem uma empresa aqui de envase de água. E aqui tem o Arroio Maestra, que vai chegar até a cascata de Santa Justina, que eu vou ver se eu consigo incluir nesse vídeo. E eu segui adiante e parei num ponto aqui da estrada, onde tem um acesso que eu não tenho certeza se é para a cascata Santa Justina. Está um pouco diferente de alguns vídeos que eu vi, poucos vídeos que tem sobre essa cascata. Eu acho que nem vou arriscar. Ali adiante tem uma outra entrada, não sei se é essa a entrada, mas tem uma cerca. Enfim, a gente não sabe como está depois das fortes chuvas de maio. Mas antes de passar lá ali naquele ponto que se vê o Arroio Maestra, então quem vem lá de Caxias do Sul, eu passei por umas casas antigas, peguei umas imagens. Acho que era um restaurante, um empreendimento, estava fechado, mas é um conjunto interessante de casas antigas. Vamos ver se a gente consegue pegar mais desse belo patrimônio aqui da região. E no meio da paisagem serrana tem esse pequeno monumento que tem aí um cálice e um cacho de uva com o nome das primeiras famílias que colonizaram a região a partir de 1880. E essa comunidade então ergueu a Capela São Luís de 1910. Tem uma placa ali do lado falando do centenário dela. Provavelmente ela foi
restaurada nessa época, ou talvez há poucos anos ou meses atrás. Aqui do lado tem uma simpática pracinha para as crianças, lazer. Tem um salão comunitário e do outro lado ali tem o cemitério da comunidade, um pouquinho mais moderno, tem uns pequenos mausoléus e com as araucárias ali ao fundo. Tem alguns outros pontos onde tu pode apreciar a vista aqui nesse lugar. Realmente é mais um cantinho, um recanto aí para tu curtir a natureza e, se tem a fé católica, aproveitar para fazer o teu momento. São várias igrejinhas, como te disse, que tem pelo caminho, não tem como a gente não te mostrar elas, esses detalhes interessantes, principalmente as mais antigas. Mas o dia de hoje estava previsto ter sol, de fato tem sol, e ele está atrás da fumaça, não das nuvens, em função das queimadas que estão ocorrendo aí no centro do Brasil, na Bolívia, no Paraguai, no centro da América do Sul. E a fumaça está chegando até aqui. Eu achei que não fosse ser tão intenso, enfim, paguei para ver. Tá um dia realmente nublado, mas diferente. Mais cedo tinha um sol alaranjado. É uma situação diferente. Imagina até que tivesse um pouco uma cerração de manhã. Vamos ver como é que vai ficar, mas o dia vai avançando. E o que a gente está vendo aqui é a presença dessa fumaça, então, que vem do centro do país. A temperatura já está aumentando e esquentar nesses dias aqui, também no Rio Grande do Sul. Mas são questões ambientais, gente, que a gente precisa refletir bastante. Mas o pior é que eu ainda tenho mais uma igrejinha interessante, com histórias que mexem com as pessoas, vamos dizer assim, histórias interessantes para te mostrar ainda nesse vídeo. Se a gente não consegue te trazer cascata, pelo menos pega alguns riozinhos belos do lado de uma plantação de uva, um conjunto de parreiras aí, que ainda estão começando a florescer nesse 10 de setembro. E daqui a pouquinho vão estar aí repletas de uvas. E como sempre, lá no fundo até está chamando a atenção, tem um belo conjunto de araucárias, uma do lado da outra, um bosque de araucárias bem interessante também. É claro que tem outras plantações além da uva. Essa aqui é uma plantação de morango, pelo menos eu acho que é, vamos ver se eu não estou falando bobagem, e que fica já no território do município de Flores da Cunha. E ali está a Capela de Santa Justina. E agora já estou passando para o território de Caxias do Sul. E a divisa das duas cidades passa no meio da igreja. E dessa forma, o altar, então, que fica ali no fundo, fica em Flores da Cunha. E os fiéis e os bancos ficam em Caxias do Sul. Uma situação bem curiosa e interessante. Eu vou ficar te devendo imagens internas da igreja, porque ela está fechada. E ali do outro lado tem um cemitério também, com uns mausoléus bem interessantes. Dá para ver o sol atrás da fumaça. E aí eu estou pegando um campanário, talvez mais moderno, está um pouquinho longe da igreja, que está ali atrás. Do lado do meu carro parou um caminhão agora, o trabalho não para. E aqui tem o cemitério, então, que tem uns mausoléus aí antigos, bem interessantes, mas outros são um pouco mais modernos. Tem uma história interessante que aconteceu nesse cemitério aí no século XX, dessa comunidade, que então faz referência a Justina, a Santa Justina. Tá com J, J-U, mas a grafia em italiano seria com G-I-U, Justina. E ela era uma santa que viveu na Itália e ela foi morta no ano 304. Ela foi sacrificada porque ela se converteu ao cristianismo e essa pregação era proibida. Enfim, ela foi castigada, resistiu aos castigos e acabou sendo decapitada junto com
o Cipriano, que também se converteu ao cristianismo, mas ele tinha sido, vamos dizer assim, contratado por um cara que queria casar com a Justina, mas ela não quis casar com ele. Então ele contratou uns serviços aí de magia ou bruxaria, enfim, invocação de espíritos aí de outra religião, usufruto de um poder para fazer um castigo para a Justina. Isso não vingou, então o Cipriano se converteu ao cristianismo, mas os dois foram sacrificados. Então, no ano 304, tem uma basílica, uma igreja importante na Itália, em homenagem a Santa Justina, na cidade de Pádua. Aqui, bem perto, tem a cidade de Nova Pádua, ou seja, mais uma referência da Itália aqui nessa região. E a gente vai pesquisando, vai encontrando referências a determinados lugares, determinadas cidades, vai pesquisando, dá vontade de ir para a Itália, contar também um pouco dessas histórias. Quem sabe uma hora a gente vai, estica para lá e conta as histórias com mais detalhe dessas figuras, dessas pessoas que se tornaram santos. O catolicismo é muito importante. Não dá para esquecer que Roma tem o Vaticano, que é o centro da Igreja Católica, então é muito presente essa situação do catolicismo, do cristianismo, e os imigrantes italianos acabaram trazendo toda essa cultura que é bem forte também aqui nessa região da Serra. E uma história marcante, até certo ponto recheada de mistério, aconteceu com uma mulher chamada Matilde Scolaro, nos anos 1940, aqui nessa comunidade. Ela, depois de belos serviços prestados para a comunidade, é uma pessoa muito caridosa, muito benquista aqui nessa comunidade. E ela veio a falecer então com 70 anos. E ela foi enterrada aqui no cemitério. Mas no lado do túmulo dela, isso na internet, eu encontrei fotos. Inclusive teve uma reportagem, eu vi essa história numa reportagem do jornal aqui de Flores da Cunha, que foi feita agora em 2020, se eu não me engano, essa data. E essa senhora então foi enterrada, e do lado do túmulo dela surgiu uma sombra, com seria o perfil ali do corpo dela. O pessoal pintou essa sombra, essa mancha, seria mais uma mancha, mas essa mancha não saiu, pintaram várias vezes, não saía de jeito nenhum. Ficou esse mistério. E o marido dela continuou vivendo, né? Ela faleceu antes e o marido ficou viúvo. E uma determinada ocasião veio um padre aqui falar com ele. Ele contou essa situação, quem sabe o padre intercedia, já se pensava em algo, claro, espiritual. E o padre disse para ele que ela, além da caridade que fazia na comunidade, também ajudou padres de uma instituição religiosa, que agora eu não me recordo o nome, de Caxias do Sul, mas ajudou esses na realidade, os que estudam para ser padre. Depois eu boto a palavra aqui que me fugiu. E ela ajudou muito esses jovens, mas o marido dela não ficou sabendo. Então ele contou que ele devia então perdoar pelo fato de ela não ter contado essa parte da vida dela para ele. E inclusive na reportagem está ali a expressão que o padre falou em alemão, pedindo para ele perdoar, e ele, em alemão não, em italiano, perdão, em italiano, e ele perdoou então ela, e a mancha ou a sombra desapareceu. Depois a família optou por, depois que ele faleceu em 1955, o marido dela, e os descendentes optaram até por tirar ela desse túmulo e ele fazer um outro mausoléu. Eu não encontrei essa referência aqui no cemitério. Enfim, uma hora, quem sabe, a gente vem com calma e fala com algum descendente, aberto aí. Mas uma história bem marcante dessa comunidade,
uma história relacionada, muito provavelmente, claro, à fé católica, recheada aí de mistérios. Se tu gostou do vídeo, então tu já sabe, curte, compartilha, nos segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque eu ainda tenho muito mais para ti. Tamo junto!